Você já comprou um produto achando que era super saudável, mas quando foi comer, viu que na verdade você tinha caído numa armadilha da indústria? Eu não julgo, porque eu já fui enganada algumas vezes. Mas fica tranquila, pode respirar, porque nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você como ler rótulos de uma forma simples, descomplicada, para que você nunca mais seja enganada. Meu nome é Antônia Bianchi, eu sou nutricionista clínica funcional, especialista em comportamento alimentar e saúde da mulher. E hoje eu trouxe aqui um produto para ensinar vocês como escolher industrializados do bem, porque sim, tem e muitos. Então, vamos lá. Primeiro ponto para que você possa ler um rótulo com facilidade e eficiência é você ver a lista de ingredientes. Não é essa parte aqui de cima onde tem as calorias. Muitas pessoas buscam ali primeiro para ver se o produto é ou não saudável. Mas na verdade, é a lista de ingredientes que vai esconder o que tem dentro do produto. Então, por exemplo, se eu falo para você que um produto X, ele tem 500 calorias. A partir dessa informação, você não consegue dizer se isso é ou não saudável, porque esse produto X, ele pode ser um hambúrguer com batata frita ou pode ser um prato de arroz e feijão. Vai depender dos ingredientes. Então, primeira coisa que você vai olhar, lista de ingredientes. A partir dessa lista, você vai entender se os nomes que estão ali descritos, eles são ou não nomes conhecidos. Então, por exemplo, essa aqui é uma amêndoa com chocolate. Nos ingredientes, eu tenho amêndoas, massa de cacau, farinha de arroz, manteiga de cacau. São nomes conhecidos, né? Quando eu falo esses nomes, os alimentos vêm na cabeça. Você sabe o que é uma amêndoa. Agora, quando eu leio outros ingredientes que aqui tem, como por exemplo, edulcorantes, maltitol, poliglicerol, poliricinoleato e glaceante, goma laca. Nomes que são nomes industriais, né? Palavras industriais. Então significa que quanto menos nomes estranhos tiver na lista de ingredientes, melhor. Esses nomes estranhos, na maioria das vezes, eles são produtos para melhorar cor, textura, sabor, enfim, para aumentar a qualidade do produto. Porém, se tiver muita mistura, significa que esse produto não é tão clean. E esse é um termo que a gente usa para entender se o produto é ou não mais saudável, que seria o termo Clean Label. Clean Label significa que a lista de ingredientes, ela tem poucos ingredientes, então não é aquela lista gigantesca, e também que esses ingredientes, eles são nomes mais conhecidos, ou seja, produtos que vêm da natureza. Então, bater o olho na lista de ingredientes, esses são os pontos que você deve observar. Aí, depois dessa listinha, você vai para a informação nutricional. A informação nutricional, hoje, ela é dividida em 100 gramas do produto para facilitar uma comparação e também pela porção. A porção ela é decidida pela legislação. Então, tem uma legislação que ela vai dizer que, por exemplo, bolachas, biscoitinhos, é 30 gramas. Então, observe que do ladinho sempre vai ter a porção. Então, por exemplo, aqui é 50 gramas. E a porção, na parte de cima, vai mostrar quanto do produto que é a porção. Aqui, por exemplo, é um pacote inteiro. Agora, existem outros produtos, a maioria deles, que vai ser uma porção X. Então, 50 gramas, 10 amêndoas, tá? Então, dessa forma, você consegue entender qual que é a porção. E a partir disso, aqui nessa listinha do rótulo, você vai ter os principais alimentos, ou melhor, as principais informações que precisam ter, que são essas que tem nesse produto. Calorias, carboidratos, açúcares totais e açúcares adicionados, que são duas coisas diferentes. Por exemplo, esse produto aqui, ele não tem açúcar, então ele é sem açúcar adicional, mas ele tem açúcar total. Então, por que que ele tem açúcar total, mas não tem açúcar? Porque massa de cacau, a farinha de arroz, são produtos que têm açúcares, né, carboidratos. Então, observe que açúcar adicionado,
é algo que quanto menos, melhor, porque significa que eles não adicionaram mais açúcar ao produto. Mas dizer que um produto é saudável porque não tem açúcar também não é uma verdade absoluta, porque às vezes não tem açúcar, mas tem bastante adoçantes. Adoçantes muitas vezes que são artificiais. Esse produto ele vai ter adoçantes que são mais naturais, mas existem outros que vão ter esses adoçantes industrializados que em grande quantidade vai ser tão ruim quanto o açúcar. Então, cuidado com esse pega-ratão ali, tá? Produtos sem açúcar não significa que é saudável. Além disso, a quantidade proteica, de gorduras, gordura saturada. Agora, a gente sempre vê essas lupas nos produtos. Gordura saturada, açúcar adicionado e sódio. Essas lupas servem para dizer se esses três ingredientes, esses três produtos, eles estão em alta quantidade na porção. Então, por exemplo, esse produto, ele é alto em gordura saturada, porque ele tem 7 gramas de gordura saturada na porção de 50 gramas. Se eu comer 2 pacotinhos, eu vou ter 2 vezes mais essa gordura saturada. Por isso que a gente precisa escolher, na maioria das vezes, produtos que não tenham essa lupa. Alguns produtos vão ter de qualquer forma. Chocolates, principalmente, vão ter gordura saturada, porque é uma gordura que vem natural do chocolate. Porém, observe, porque a porção, muitas vezes, ela é de um chocolate, se eu não me engano, são 25 ou 30 gramas. E isso dá uma quantidade X de chocolate. Você pode até estar reduzindo para quantidades um pouco menores, para não ter tanta gordura saturada. E além disso, fibras e sódio. Então, esses são os ingredientes, ou melhor, as informações nutricionais que você precisa observar. E no rótulo, a gente também tem esse VD, que significa valor diário. Ou seja, quanto menor o VD, né, o valor diário de carboidrato, de açúcar, de sódio, de gordura, melhor. Porque o valor diário seria a porcentagem que você poderia comer daquele produto para ser considerado saudável. Então, se a porcentagem do VD é 50%, significa que nessa porção você vai ter ingerido 50% da necessidade daquele nutriente da tua alimentação. Que em alguns casos, pensando em fibras ou proteínas, faz todo sentido. Agora, para sódio, para calorias, para gorduras, já não é tão interessante assim. E agora que você já aprendeu a ler o rótulo, eu quero trazer alguns outros pontos, além de sem açúcar, né, que eu comentei que não significa que é saudável, para que você possa entender quando você for olhar para um produto industrializado. Fonte de fibras. O alimento ser fonte de fibras não significa que ele vai ser muito mais saudável, porque às vezes ele tem fibra, mas vai ter muito ingrediente misturado ali que não vai ser interessante. Então, talvez uma bolachinha que é rica em fibras, ela também vai ser rica em adoçante, em conservantes, em produtos industrializados. Então, rico em fibras precisa ser frutas e vegetais. Aquele alimento industrializado não necessariamente vai ser saudável por ser rico em fibras. E outro ponto é esses produtos que se dizem naturais ou fit. Lembrando que hoje em dia essas nomenclaturas elas nem são muito recomendadas, porque pode levar ao engano. Tanto que não sei se você já percebeu, mas alguns produtos como pães integrais antes estavam escrito 100% integral. E agora está escrito 100% nutrição. Por quê? O produto integral dificilmente vai ser 100% integral, né? Um pão integral. Então, se você pegar um pão integral e olhar lá embaixo, ele vai estar dizendo 60% integral, 40% integral, justamente porque a legislação ela está cada vez mais eficiente para gerar menos desinformação, né? Menos confusão na hora de escolher um produto industrializado.
E no mercado existem sim produtos que são industrializados e que são do bem. Uma dica de ouro para você que ficou aqui até o final é o aplicativo Desrotulando. Ele ajuda muito a gente a entender quais produtos são mais nutritivos e quais não são tão interessantes. Baixa aí que eu tenho certeza que você vai adorar e se divertir na tua prateleira e no mercado. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, de seguir aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Ativa o sininho para não perder esses novos conteúdos e comenta aqui embaixo algo que eu falei sobre rótulos e que talvez você não sabia até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilha ele para ajudar mais pessoas e nos vemos no próximo vídeo.